Nesses vídeos de relato de maternidade, a gente realmente abre o coração pra vocês, né? E tudo pode acontecer. E quando eu saí da maternidade, eu estava simplesmente no meu auge. As coisas começaram a mudar um pouco. E aí que eu senti que o puerpério estava chegando. Passa tudo muito rápido e essa pandemia fez a gente enxergar que a gente precisa viver o hoje. Pra mim, principalmente, foi muito difícil. A maternidade de 0 a 5 é muito, infinitamente mais fácil do que a maternidade dos 6 aos 12. Oiê! Que saudade de fazer um vídeo assim pra vocês! Só aqui, ó, eu e vocês, né, na maior intimidade. Nesses vídeos de relato de maternidade, a gente realmente abre o coração pra vocês, né? E tudo pode acontecer, é meio que ao vivo. Posso rir, posso chorar. Vou aqui contar com a ajuda das fotos, do celular, vou mostrar pra vocês como que eu organizo todas essas memórias e recordações, que no primeiro ano tudo muda muito rápido e você precisa registrar, né? Tem uma organização aí para registrar tudo isso, porque vale muito a pena. Quero começar falando que nada do que eu falar aqui é regra, nada do que eu falar aqui é indicado por um médico especialista. É tudo minha experiência. Tudo que aconteceu com o meu filho, na nossa rotina. Pode ser até que vocês se identifiquem com o que eu vou falar aqui, mas eu não quero indicar nada, tá? O primeiro vídeo que eu fiz depois de parir, né, foi o relato de parto, que foi a primeira vez que o Murilinho apareceu também aqui. Eu vou colocar o card aqui em cima. E ele tinha 10 dias, tão pequenininho e tal, e eu gravei enquanto ele tava dormindo. E aí ele acordou no meio e eu trouxe ele, mostrei ele um pouquinho pra vocês. Foi a primeira vez que ele apareceu aqui no canal. E agora eu tô fazendo esse vídeo de novo porque ele está dormindo. Não existe jeito de você fazer alguma coisa se ele não tá dormindo ou se ele não tá com alguma outra pessoa. E é por aí que eu quero começar a falar. Essa diferença aí do meu relato de maternidade até os 6 meses, até os 4, 5 meses. E esse relato de maternidade após os 6 meses, os 6 aos 12, que é o vídeo de hoje. Começar a falar sobre o puerpério, né? Eu tinha medo, eu estudei bastante, né? Eu tava em casa na pandemia sem trabalhar, então eu tive a oportunidade de estudar muito sobre o puerpério, sobre emoções. E quando eu saí da maternidade, eu estava simplesmente no meu auge. Eu estava assim, a melhor pessoa do mundo. Eu fiz o meu parto normal, que eu sempre sonhei, que tanto me preparei. Tinha o bebezinho, a coisa mais fofa do mundo nos meus braços. Era paparicado o dia inteiro, tanto pelo marido, tanto pelos familiares, recebia 1000 mensagens, tanto com vocês do Instagram e YouTube também, era assim, praticamente 24 horas conversando com vocês. Passou os meus 3 meses que eu não tive puerpério, eu fui a mulher mais feliz do mundo, assim, nesses 3 meses, e eu ficava pensando, gente, todo mundo fala esse negócio de puerpério, que nada, eu tô ótima, tô maravilhosa, emagreci, eu engordei 10 quilos nos primeiros 15, 16 dias, eu já tinha perdido os 10 quilos. Então eu falei, meu Deus, eu tô no meu melhor momento, né? Eu tô ótima e ainda com um presente de Deus nos braços. E assim foi seguindo, ele teve cólica, mas assim, tudo muito tranquilo e leve, né? Chegando mais ou menos em, assim, depois do Natal, Ano Novo, que foi quando ele tava com 5, 6 meses, as coisas começaram a mudar um pouco. Eu comecei a voltar a trabalhar, né? Porque as festas começaram a voltar, mesmo que pequenas. E eu tinha que me dividir entre trabalhar e ficar com ele. E ele cada vez demandando mais, principalmente na parte de comida, né? Que eu tinha que fazer a rotina dele muito certinho. Antes, quando era só leite, eu amamentava, ele, né, comia e pronto, eu continuava trabalhando. Ele era mais quietinho, então ele ficava com os brinquedinhos sentadinho. Depois que ele começou a engatinhar e comer, e eu voltei a trabalhar, a minha vida começou a virar de ponta cabeça. E aí que eu senti que o puerpério estava chegando. E no meu caso, e que eu pesquisei, existe muito isso. Mulheres que têm essa mesma sensação, né? Não chama puerpério, mas a mesma sensação de depressão, baby blues, depois dos 6 meses, que é realmente quando você volta pro mercado de trabalho e quando o neném demanda mais. Porque antes ele dormia, eu fazia as coisas, ele era muito pequenininho, eu fazia as coisas com ele no braço, no sling, então eu não senti
essa mudança brusca aí de vida. Ele começava a engatinhar e eu tinha que ir atrás. Eu comecei a me deixar de lado, então eu não tinha mais tempo de acordar e tomar um banho, como eu fazia quando ele era RN, de me maquiar, de me arrumar, porque eu tinha ali a demanda dele muito grande. Eu tinha que cozinhar tudo separado, tudo sem sal, congelar. Tem até vídeo sobre isso aqui. Isso me demandava muito tempo. Semanalmente tinha que ir no mercado para comprar as coisinhas que ele gostava. Cada vez que eu ia apresentar uma coisa nova para ele comer e ele não gostava, era frustrante para mim, do tipo, eu cozinhei, eu demorei horas para fazer tudo isso, você não vai comer. E aí eu fui ficando cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. E fui sentindo esse baque. Principalmente por deixar de cuidar de mim, né? Que era uma coisa que eu sempre fui muito vaidosa e eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Comecei a deixar ele, né, nos finais de semana em que eu trabalhava com os familiares, então tem até aqui algumas fotos dele com o padrinho, com a madrinha, com a minha mãe, e isso começou a me afetar também. Embora seja muito bem resolvida com isso, hoje ele vai pra escola e fica com todo mundo, mas eu sentia que eu estava, né, perdendo um pouquinho dele. Eu falei, nossa, que estranho, né? Cheguei num momento em que as minhas roupas estavam ficando apertadas. Eu subi na balança e eu tinha engordado de novo os 10 quilos. Meu mundo caiu, assim, eu fiquei completamente... Mudou tudo. A partir daí, depois que eu subi na balança e vi que eu tinha engordado os 10 quilos, então eu estava pesando o mesmo que eu pesava quando ele nasceu. Isso foi um baque, assim, muito forte, me pegou de um jeito que eu não conseguia lidar com isso. Ao mesmo tempo fiquei muito ansiosa, descontava na comida e tinha ele ali com essa demanda alta. Preparava as comidas, ele não comia. Aí o que acabava acontecendo? Eu acabava comendo o que sobrava, então eu comia o dele, comia o meu e isso tudo foi aumentando. E aí eu simplesmente decidi parar de fazer a comida dele. Eu falei, não, isso tá me sobrecarregando demais. Peso muito grande aí que eu tô carregando, eu vou parar. Um dia eu tava comendo e coloquei na boca dele assim a minha comida mesmo e ele comeu. E ele comeu praticamente meu prato, metade do meu prato. Aí eu falei que é pediatra. Eu sei que não é recomendado dar comida com sal, eu sei que é recomendado fazer tudo separado, fazer BLW, etc. Mas ele não come. Ao meu ver, ele está passando fome. Então ele almoça e depois ele quer meu peito. E então eu vou começar a dar comida normal pra ele, né? A nossa comida. Ela falou, Mari, se ele está comendo, dá o que ele come. E foi isso que eu comecei a fazer. E aí, eu não sei se foi isso ou não, mas assim, a partir do momento que, óbvio, eu comecei a cozinhar as minhas comidas com menos sal e prestar mais atenção no preparo, porque eu sabia que ele ia comer também, ele começou a pegar um prazer muito grande na comida, começou a comer bem, e, consequentemente, ele começou a esquecer o meu peito. E aí, o processo de emagrecer mesmo realmente foi por água abaixo, porque amamentar gasta muita caloria. Eu já estava acima do meu peso, ele largou o peito sozinho, né? Um dia, simplesmente, eu parei e falei, ué, o Murilo não mamou hoje. Porque eu nunca cheguei a oferecer de 3 em 3 horas, eu nunca fui bitolada com isso. Ai, mamou desse lado, depois mamou desse, né? Nunca fiz isso. Ele sempre, quando ele queria mamar, eu colocava ele no peito. E aí, consequentemente, isso era mais ou menos de 3 em 3 horas. Então eu nunca fui bitolada com isso. E aí, de repente, né, fui parar pra pensar. Eu falei, gente, meu peito tá um pouquinho duro. O que será que aconteceu? Ai, Murilo não mama faz 3 dias. E aí, simplesmente, ele parou de mamar. Ele tinha quase 8 meses. Ele parou de mamar. Foi quando ele começou a dormir melhor. Então, assim, foi tudo muito junto. Eu já tava engatinhando muito. Então, ele começou, antes ele acordava 3, 4 vezes à noite pra mamar no peito, né? E aí depois que ele largou o peito, começou a comer melhor, começou a engatinhar e gastar mais energia, ele começou a dormir muito melhor. Então ele dorme mais ou menos umas 7 horas da noite, dormia lá em casa, né? Colocava ele no berço, fechava a porta, boa noite, filho, e ele adormecia sozinho, ficava olhando ele pela babá eletrônica, e ele acordava lá para umas 3 horas da manhã, eu dava uma mamadeira para ele acordava umas 6 da manhã, outra mamadeira, e depois umas 8, e acordava direto, né? E aí a gente seguia com o café da manhã e toda a rotina. E tava tudo muito bem, eu tava assim, a única coisa que me incomodava realmente era o peso, e essa demanda, né, que eu tinha lá na loja, eu tava tentando voltar a trabalhar, que depois
depois vocês souberam que a gente fechou. A gente tava com essa correria de procurar um apartamento, de ter que sair lá de casa. Então eu não conseguia focar em nada, não conseguia focar em emagrecer, eu só conseguia prestar realmente atenção nele. Ser mãe me demandava muito e eu comecei a ficar realmente triste, né? Depois dos 6 meses aí, depois dos 7 meses eu fiquei triste, não sei também se foi porque ele parou de mamar e isso afetou um pouquinho também, tudo meio bagunçado. E seguimos. Foi mais ou menos em março que a gente decidiu que a gente ia vir aqui pra minha mãe, né, onde a gente tá hoje, até a gente achar um cantinho pra gente, porque o aluguel estava muito caro e que a gente ia entregar a loja, porque a gente não tava conseguindo. Então, assim, um aperto financeiro, mas tudo isso só foi me colocando realmente mais pra baixo, mais pra baixo. Embora o Murilo estava crescendo absurdamente bem, todas as consultas na pediatra ele só aumentava o peso, tava certinho na curva, porque no começo ele, né, teve um pouquinho de queda. E aí chegamos aqui na minha mãe, super nos abraçou, falou, não, se vocês precisam, né, realmente economizar esse dinheiro, fiquem aqui até vocês arrumarem um lugar pra vocês. Eu já estava, assim, muito pra baixo. Entregamos a loja e viemos aqui pra minha mãe, onde a gente se sente incapaz, né? Como assim? Eu saí de casa e estou voltando pra casa da minha mãe com a minha família toda. Então, foi uma coisa que foi muito difícil pra mim. A minha mãe tava muito feliz em deixar a gente ficar aqui, mas pra mim, principalmente, foi muito difícil porque eu me sentia que não tava certo, né? A gente, quando casa, tem filho, a gente quer o nosso espaço e aqui era o espaço da minha mãe, era a minha casa antes de casar. A tristeza de ter entregado a loja também, que era uma coisa que eu tinha sonhado muito. E eu vi indo embora, tudo piorou. Comecei a não interagir mais no Instagram, passava dias sem postar nada, triste e precisando desse tempo. Mas eu acho que assim, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi ter ficado um pouco mais quietinha. E aí eu comecei a entender as demandas do Murilo, que ele realmente precisava de alguém pra estar ali 100% com ele, né? Brincando 100% do tempo com ele. Coisa que eu não fazia por conta da correria. Eu sempre tava com ele, tava com o celular na mão. Eu sempre tava com ele e tava fazendo outras coisas, porque mãe empreendedora, né? Quando a gente achou a nossa casa, enfim, né, de um preço que a gente conseguia pagar, que era mais ou menos, as parcelas iam dar mais ou menos o que a gente pagava de aluguel, e a gente ia conseguir reformar do nosso jeitinho, o que tá acontecendo, assistam o Diário de Obra. Eu comecei a ficar mais animada, e aí comecei a voltar pro Instagram, e começou as coisas a voltarem pro lugar, comecei a tentar fazer uma dieta, e colocamos ele na escola, porque realmente eu entendi que ele precisava de uma pessoa pra ficar 100% do tempo ali com ele. E na escola, primeiro que ele ia ter isso, né, as tias dedicadas ali nele, fazendo atividades de pintura, de tinta, que eram coisas que eu queria fazer com ele também, mas que eu não me sentia vontade de fazer aqui na minha mãe, porque a todo tempo eu ficava pilhada pensando, eu tô na minha mãe, não posso deixar bagunçado, eu tô na minha mãe, não posso fazer bagunça, as coisas não, sabe, não podem sair do lugar. Isso me pilhava muito, então a gente realmente decidiu colocar ele na escola pra ele aproveitar melhor o tempo dele e pra eu conseguir ficar com ele na parte da manhã só com ele e à tarde conseguir trabalhar. A demanda de festas cada vez mais alta, eu, né, dando cursos e com os outros projetos andando. Foi a melhor decisão que a gente tomou também, de colocar ele na escola. Ele chega lá na escola, abre os braços pra professora, né, dá um sorrisão, e quando a gente vai buscar ele, a gente sente que ele tá super feliz. Libertador, assim, aqui. Por isso que eu decidi falar com vocês agora, porque agora eu pareço que estou levantando desses sentimentos e de tudo isso que me colocou pra baixo. Agora eu tô começando a voltar a fazer exercícios, dieta, começando a ficar mais animada, começando a olhar mais pra mim. Eu sinto que isso tudo vai, assim, dar um start quando eu estiver realmente na minha casa, com as minhas coisinhas, né, e tá chegando, graças a Deus. Daqui a pouco, assim, mais acho que umas semanas a gente já faz a mudança pra lá, e aí a gente vai fazendo as nossas coisinhas, a nossa rotina. O Murilo vai conseguir ter o quartinho dele. Aqui na minha mãe a gente não tem, tanto que isso atrapalhou muito o sono do Murilo. Então, vocês fizeram algumas perguntas, eu vou responder aqui. Hoje o Murilo dorme com a gente no quarto, então toda a rotina que eu tinha batalhado pra colocar ele pra
dormir sozinho no quarto dele, no escuro, tudo. Acabou. Aqui na minha mãe não tem janela blackout, então ele acorda muito cedo por causa da luz que entra no quarto. A gente dorme os 3 no mesmo quarto. O cansaço, essa depressão, sentimentos ruins faz com que eu não tenha ânimo pra acordar no meio da madrugada, amamentar, né, dar mamadeira pra ele e voltar com ele pro berço. Então quando ele acorda, eu pego ele e coloco ele na minha cama mesmo. Coisas que eu nunca imaginei que a gente ia fazer. Praticamente, às vezes, ele dorme a noite inteira na cama com a gente. Então tá tudo bagunçado realmente hoje, tanto na minha vida de mãe quanto na rotininha dele, né? A única coisa que é certo é que ele todo dia vai pra escola no mesmo horário, faz as atividades lá e volta no mesmo horário, porque de resto é realmente uma bagunça em que eu não queria estar. Eu sou virginiana, gente, eu virginiana, assessora de festas, então eu gosto das coisas tudo certinho, com horário, programação, né? Tudo perfeito. As coisas assim tá mexendo um pouco comigo. Então tem dia que eu não quero fazer nada, tem dia que eu não quero me trocar. Ainda existe esses baixos, mas assim, graças a Deus, hoje existe muito mais dias que eu estou bem do que dias que eu não estou. Então praticamente esse relato de maternidade é sobre mim e não sobre o Murilo, né? Porque o Murilo, graças a Deus, é uma criança muito feliz, muito boa, ele vai com todo mundo. Eu fico aqui olhando as fotos, né? Todas as coisas que a gente fez e todas as viagens, todos os lugares que a gente foi, né? Ainda na pandemia, seguindo todos os cuidados. Foi tudo assim pra tentar me animar pra viver, né, com ele, porque a gente fala, a gente não sabe até quando a gente vai viver ele pitiquinho desse jeito. Passa tudo muito rápido e essa pandemia fez a gente enxergar que a gente precisa viver o hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então agora eu vou pegar aqui meu celular e vou responder algumas perguntas de vocês. Por exemplo, vocês me perguntaram sobre a introdução alimentar dele, se ele come de tudo, se ele come frutas. Então realmente ele come, né, depois dos 6 meses aí ele comia mal, porque eu fazia aquela comidinha sem sal pra ele, diferente. Depois que ele começou a comer a nossa comida, ele desembestou, come todo tipo de fruta. A única fruta que ele não gosta é banana. A gente tenta sempre dar banana pra ele não curte. Outra coisa que mudou também, depois que ele teve uns 6, 7 meses aí, foi que a gente mudou a cadeirinha, né? A gente tirou ele do bebê conforto e colocou ele na cadeirinha, então isso também ajudou bastante, ele ficou muito mais confortável no carro. Antes ele não gostava muito de ficar no carro e agora com a cadeirinha ele adora. Uma coisa também que vocês perguntaram é sobre se ele vê TV, né, usa telas. Gente, eu realmente não queria ter apresentado tão cedo as telas pra ele, mas eu trabalho, né, antes dele ir pra escola, eu precisava estar com ele, tá trabalhando, então foi inevitável o uso da tela. Eu usei sim a televisão e uso até hoje. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu coloco ele na televisão sim, e é a hora que eu consigo fazer. Eu acho que o excesso é prejudicial. Por exemplo, hoje ele não viu TV ainda e é quase 2 horas da tarde, né? Então assim, eu acho que vai, sabe, vai da rotina. Se você tá ali brincando com ele, tá com ele não vai sentir falta da TV. Mas se ele tá sozinho, é óbvio que ele vai chorar, vai ficar chatinho e que se você ligar a TV ele vai ficar melhor. Então assim, acho que vai de cada um. As vacinas também foi, graças a Deus, tudo muito bom. A gente fez todas as vacinas na BIP, então ele não teve reação de nada, assim, uma vez ou outra que no dia mesmo ele ficou mais querendo colo, mais chamego, assim, né? Ele ama piscina, então ele ama entrar na água. Eu colocava ele também, vocês me perguntaram desde quando eu coloquei ele na água, desde os 6 meses coloquei ele na piscina, com indicação da minha pediatra, com os protetor solar certinho de bebê, né? Mas ele ama, tanto que é por isso que agora a gente colocou ele na natação também, porque ele realmente adora a água e a gente acha muito seguro colocar um neném na natação, até porque a gente não sabe, né, se acontece algum acidente, a gente acha seguro e foi por isso que a gente decidiu colocar ele na natação também. Aí vocês me perguntaram sobre namorar, se a gente, eu e meu marido, depois do neném, a gente conseguiu voltar à rotina de namorar. Gente, olha, eu acho que é completamente normal que a rotina caia um pouco, até porque tem um indivíduo novo na sua casa e você precisa dar atenção pra ele, e isso é a noite mais frequente, né? Lá, quando a gente tava na nossa casa, a gente dava o nosso jeito, né? O tempo que ele dormia, a gente conseguia, assim, fazer e manter uma rotina aí, nada forçado, tipo, essa semana eu não fiz. Tipo, não, era quando dava vontade. Se dava vontade, a gente fazia. Se não dava, também a gente não ficava 3 dias, 4 dias sem fazer. Não, era bem natural. Mas estou na minha mãe, né, gente? Então
não tá dando, não. Mas não é nada por conta, tipo assim, do Murilo. Até porque ele dorme. E ele tá dormindo no mesmo quarto que a gente. E eu tô na minha mãe, então aí a gente acha meio falta de respeito. Então, não, aqui a gente não tá fazendo nada mesmo. Mas é até bom, gente, porque, olha, eu tô com um Dil, mas eu tenho um ciricutico em pensar em engravidar de novo. Então, a gente realmente tá nessa pausa. A gente também não vê a hora de voltar pra nossa casa, pra gente voltar à nossa vida de casal. E isso realmente é uma coisa que pode ser que pegue muito pra mim nessa parte da depressão aí na maternidade, é que eu me vejo muito mãe. Tipo, eu só sou mãe. Então, a parte mulher, a parte vaidade de abrir o guarda-roupa, tá todas as minhas roupas ali, escolher um colar, escolher um sapato, me sentir linda, bonita, aqui na minha mãe se perdeu. Porque eu não tenho todas as minhas roupas aqui, estão lá na minha casa, eu não tenho essa variedade, eu não acordo, não posso acordar, tomar um banho a hora que eu quiser, maravilhosa, né? Ficar de toalha, fazer meu cabelo. Então, assim, um pouco da nossa rotina a gente perdeu. Isso ajudou um pouco para esses sentimentos ruins aí, mas que quando a gente chegar na nossa casa, eu acho que tudo isso vai mudar muito rápido, assim, de uma hora para outra. Porque eu tomei a decisão de fazer o batizado dele, né? Eu fiz o batizado dele porque eu pensei, eu preciso batizar ele antes de 1 ano, porque é da minha religião, a gente batiza o quanto antes e a gente pela pandemia não conseguiu fazer isso e eu fiquei muito pensativa dessa pandemia. A gente não sabe dia de amanhã, a gente não sabe se amanhã a gente vai ter todos os nossos parentes do nosso lado. Então eu falei, eu quero agora, porque eu tenho todo mundo aqui e eu vou fazer que seja para 15, 20 pessoas que são os pais, avós, bisavós, tios, primos. Eu acho que a pandemia nos ensinou a viver o momento, né? E eu queria fazer daquele jeito. E aí, graças a Deus, achamos uma igreja com um salão do lado e fizemos lá e foi lindo, maravilhoso. Acho que as fotos, né, ficam a gente com máscara, mas faz parte da nossa história. Não tem como a gente apagar a pandemia do nascimento dele, a pandemia do primeiro ano de vida dele. Então, eu decidi seguir. E é a mesma coisa que a gente vai fazer o aniversário dele. Então a gente tá agora se programando pro aniversário dele, né? Fazendo todo o planejamento. Eu e meu marido pensam exatamente dessa forma. A gente vai fazer porque a gente quer comemorar esse 1 ano que foi um ano difícil pra gente, tá próximo de acabar essa dificuldade, pra comemorar, pra celebrar a vida dele e pra comemorar com as pessoas que também estão do nosso lado hoje. A pandemia nos levou aí, gente querida, muitas pessoas perderam seus familiares, então a gente quer comemorar com quem tá com a gente, né? E a gente vai fazer o convite e assim, as pessoas vão se sentirem confortáveis até agosto. A maioria das pessoas vão estar com a segunda dose da vacina, que graças a Deus está andando agora também. A gente se sentiu confortável e foi por esse mesmo pensamento que a gente decidiu fazer tanto o batizado quanto o aniversário. Nascimento dos dentinhos. Gente, foi tranquilo, mas assim, tranquilo se você realmente tem esse tempo e disponibilidade de dar colo, de ficar junto, porque ele ficou realmente bem chatinho. Quando nascia os dentes ele não comia nada, então era mais leite mesmo que ele tomava mamadeira. E a gente agora tá no processo, né, chegando perto de 1 ano, de dar menos mamadeiras pra ele por dia e à noite, pra ele começar a comer melhor. Como eu falei pra vocês, isso eu acho que eu só vou conseguir pôr em prática lá na minha casa. Então assim, foi bem tranquilo, ele tem 4 dentes em cima e 2 embaixo hoje, e os 4 de cima nasceram assim praticamente tudo de uma vez. A semana que eu via que ele tava meio chatinha, eu olhava, era batata, tava nascendo dentinho. Mas foi muito tranquilo. A pergunta mais feita aqui, que eu tô rolando, tem muita dessa, é qual que foi a fase mais difícil? Eu meio que falei já, né, gente? Todo mundo fala que ter uma RN é muito difícil e pra mim não. Pra mim, cada fase que eu vivo nova é a fase mais difícil. Porque a que você passou, você já aprendeu a lidar com ela e você passa. Então, assim, pra mim a fase mais difícil é a que a gente tá vivendo. Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com ela. Então, sempre, por exemplo, agora ele tá quase andando, então ele quer se jogar dos lugares, ele escala as coisas. Então, pra mim, é muito difícil eu ter que ficar prestando atenção nele 24 horas. Porque se eu não prestar atenção, ele vai se escalar numa coisa e vai cair, vai machucar. Então, pra mim, a maternidade de 0 a 5 é muito infinitamente mais fácil do que a maternidade dos 6 aos 12. É só vocês olharem meus vídeos e verem como eu tava feliz antes, como eu tava mais bonita e agora, né? E a frequência dos meus vídeos antes e a frequência dos meus vídeos agora. Já dá mais ou menos um par pra vocês o quanto tá sendo difícil pra mim. Ter um tempo pra fazer vídeo, ter um tempo pra me arrumar, ter um tempo pra emagrecer, ter um tempo pra voltar à minha rotina, do que antes, né? Antes, até os 5 meses ali, eu mandava
mandava ver, tinha planejamento, fazia tudo, conseguia fazer 3, 4 vídeos por semana. E agora não dá mais. Então eu tô me adaptando e a fase mais difícil pra mim é a fase que a gente está vivendo agora. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês, porque cada vez que eu choro, cada vez que eu falo que tá difícil, cada vez que eu me emociono lá no meu Instagram, vocês falam: Mari, aqui comigo é assim também, eu engordei também, tá sendo difícil também. É que a gente não tá sozinha. Do lado tem uma pessoa que tá na mesma situação e que juntas a gente pode se ajudar. Então é isso. Eu escolhi esse dia aqui pra falar de vocês sobre os 6 a 12 meses do Murilinho e completar aqui o álbum dele, esse álbum maravilhoso que é da Helenita Leme. Esse aqui eu fiz pra maternidade, né? Quando começou a pandemia, eu acreditava que a gente ia ter visita na maternidade, então eu queria fazer a historinha dele pra ele ler e aí deixar espaço para as pessoas assinarem lá na maternidade, mas isso não aconteceu. Então a gente vai continuar contando a historinha dele aqui assim, igual eu fiz da maternidade, eu mesmo escrevendo e contando pra ele, porque eu quero que ele tenha esse livro como um diário, sabe? Do que aconteceu, o dia que ele deu os primeiros passinhos, o dia que ele comeu, sabe? Bem bonitinho aqui. E aqui é um geralzão de tudo que foi acontecendo mesmo, né? A gente mandou imprimir aqui, ó, centenas de fotos de tudo que aconteceu, porque assim, apesar de tudo isso, gente, do nosso sentimento, a gente fala que tá exausta, que a maternidade é difícil, que as pessoas romantizam demais a maternidade, e é verdade, mas cara, você olha isso aqui e você fala: meu, é muito bom ser mãe, é muito bom viver isso, né? Acontece tudo isso pela nossa mudança brusca, gente. Olha em você, pensa comigo, a mudança que aconteceu na minha vida, né, de uma hora pra outra. Então nosso corpo sente, nossa cabeça sente, é por isso que a gente tá passando por tudo isso, mas a gente vai dar a volta por cima. Esse bebezinho lindo, maravilhoso aí, só espera o melhor da gente. A gente sempre faz o melhor pra eles. E é por isso que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente, porque a gente sempre tá ali pra eles 100%. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui, que se identificou com esse vídeo. Comenta aqui a parte que você se identificou, a parte que tá igual aí pra você. Tem muita mãe no meu Instagram e aqui no YouTube que o neném tem mais ou menos 10 dias, 15 dias, um mês de diferença do Murilo, então a gente tá seguindo sempre junto. E é muito bom compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Um beijo meu e do Murilinho que tá dormindo, que agora, gente, só dá pra fazer vídeo assim, então eu prometo que o próximo vídeo ele aparece, tá bom? Segue lá a gente no Instagram, vê a nossa rotina, conversa com a gente, manda mensagem e é isso, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.